A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa hoje nós teremos a participação especial do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor da nossa escola teológica, da nossa ECADEV. Professor Saulo Soares leciona diversas disciplinas na área teológica e também ele é autor dos livros A Grande Tribulação, O Palco do Anticristo, também do livro É Jesus de Nazaré o Messias e também o mais novo lançamento Israel e a Igreja Ontem, Hoje e Amanhã. Nós tivemos uma série de entrevistas e programas onde entrevistamos o professor Saulo falando sobre Israel e a igreja. Foram programas muito maravilhosos, entrevistas abençoadas e já estão disponíveis lá no YouTube. São mais de 20 entrevistas sobre esse livro. E desde a semana passada que nós começamos uma segunda série, entrevistando o professor Saulo falando sobre É Jesus de Nazaré o Messias. Professor Saulo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo. Eu achei tão importante o programa que aceitei o convite para estar aqui de novo. Que bom, graças a Deus. Sinto grato por isso, professor. Deus abençoe. Que bom. E Deus tem nos dado a oportunidade, né, professor, de não só ensinar em sala de aula, né, mas também quando o pastor nos escala, né, para dar estudos nas congregações. E essa é uma oportunidade de termos uma abrangência maior, né? Várias pessoas de várias cidades aqui do estado de Pernambuco, ou dos estados vizinhos e até do Brasil e do mundo que acompanha a nossa programação pelo YouTube. Recentemente temos recebido muitas mensagens, até de outros estados, os irmãos mandando mensagens. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, não é? E dizer que tem sido de bênção também para nós. A gente aprende também muito com o senhor. À medida que a gente vai entrevistando, a gente aprende. Professor, o senhor estuda e ensina escatologia já há mais de 4 décadas. 4 décadas que o senhor vem se dedicando ao estudo da escatologia. Há 4 décadas atrás, o número de obras, de livros eram bem menores, né? Tinha pouco material para se estudar, para pesquisar sobre a escatologia. Sim, era um problema, professor Givanildo. Quando eu li alguns livros editados e até alguns que foram traduzidos, que eram bem pouco, eu não compreendia. Por que eu não compreendia, professor? Porque eles trabalharam as profecias de acordo com o que a Bíblia relata. Sim. E a gente eu e o senhor sabe que as profecias, para se cumprir, ela tem sequências. Sim. Ela tem sua cronologia. Sim, sim. Então nós trabalhamos para observamos que teria que haver as profecias dentro de um programa, de um evento. Sim, sim. Tá certo? Então, esses eventos foram estudados e a partir desses eventos ficou mais fácil estudar escatologia. Então, há uns 30 e poucos anos atrás, 32, 33 anos atrás, que nós começamos a mexer com isso, separando os eventos. Certo. Eles já existiam, é claro, mas tivemos a graça de separar. Por exemplo, as profecias são importantes, aí a gente trabalha. Por que essa confusão nas profecias, no entendimento? Aí a gente vai para a escola de Alexandria, no Egito. Depois vem arrebatamento, aquela coisa toda, Tribunal de Cristo. E a gente coloca, como o senhor tem feito muito bem, os textos bíblicos dentro daquele evento. Sim. Porque havia uma mistura. Sim, sim. Havia textos que falam da vinda de Jesus em glória dentro dos assuntos do arrebatamento. Eu sei, exato. Muito bem, professor. Nós vamos palestrar aqui, acredito que faremos também uma série de entrevistas, né, sobre esse livro, É Jesus de Nazaré o Messias, que quero parabenizá-lo mais uma vez, louvar a Deus pela sua vida. E este livro excelente, não é, que eu recomendo a todos os nossos queridos telespectadores. Você pode acessar aí o site da Beré e receber no conforto da sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Deus lhe dará a oportunidade de você ler este livro, ouvir as explicações do próprio autor
E caso surja alguma dúvida, digamos que durante a leitura, algum ponto você não entendeu, não compreendeu, você manda para nós e o professor Saulo aqui vai explicar para você, ou vai tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta. Professor, o primeiro capítulo o senhor trata sobre haverá um Messias universal. E nós percebemos que todos os capítulos, todo o livro, ele está falando exatamente de profecias messiânicas. E antes mesmo de nós adentrarmos no primeiro capítulo, eu gostaria que o senhor explicasse o que é uma profecia messiânica, né? É claro que muitos dos nossos telespectadores já sabem, já conhecem esse título, esse tema, mas é possível que alguém não saiba. Então, o que é uma profecia messiânica? Nós vamos falar muito do assunto que agora vou falar, explicar. A palavra messiânica vem de Messias. Sim. Que é Messiach, no hebraico. Que significa ungido. Os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos e o sumo sacerdote também era ungido. Portanto, ungido significa Messias, Messias significa ungido. Certo. Mas quando Moisés fala que viria um profeta semelhante a ele, esse profeta é o ungido, artigo definido O maiúsculo. Sim. Ungido com U maiúsculo. Não está falando de mais um ungido. Sim. Está falando do ungido, aquele prometido lá no Éden, por Deus a Eva. Então, a profecia messiânica, ela trata da manifestação, da chegada, do aparecimento desse personagem, dessa pessoa, para solucionar os problemas do mundo. Tá? Então, para o senhor ter uma ideia, os profetas do Antigo Testamento foram as pessoas escolhidas para falar sobre esse ser, essa pessoa que viria. Tá? Então, até profetas que não são de Israel, por exemplo, Balaão, que o senhor já falou aqui nos programas tantos finais, que foi o Deus disse, fale isso. Aí eu queria que o senhor lesse aí, sim, por favor, em Números, capítulo 24, versículo 16 e 17, o que é que Balaão fala sobre a vinda deste Messias. Muito bem, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, professor. Números capítulo 24, versículos 16 e 17. Deixa eu ler a partir do versículo 15, diz assim: Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Eu vejo, porém, não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então observe, o que é que Balaão está dizendo para Balaque? Isso. Balaque era rei dos Moabitas. Isso. Que chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Ah, Balaão olhou, Deus disse, esse aí não. Não tem como amaldiçoar. Você está acostumado a dizer o que você quer e até agora eu tenho deixado, mas esse aí não, você vai fazer o que eu quero. Aí ele profetizou, então ele está dizendo que vai ferir os moabitas. Isso não é naquela época, está falando do final dos tempos. Quando diz ferirá os moabitas e todos os termos de Sete, é que quando o Messias vier em glória, ele vai destruir todos os inimigos de Israel. Sim. E Sete aí significa confusão. Ele vai acabar com esta confusão. Observe que quem está profetizando é Balaão, que é considerado um homem a serviço de Satanás. Interessante. Então eu posso dizer, professor, que uma profecia messiânica são todas aquelas profecias que estão relacionadas à pessoa do Messias, à obra do Messias. A obra do Messias. Então eu posso dizer que as profecias messiânicas, elas estão divididas, por exemplo, as profecias que dizem respeito ao nascimento do Messias, as profecias que dizem respeito ao ministério do Messias, as profecias que dizem respeito à morte do Messias, e assim sucessivamente. Isso, né? Isso. Nós podemos subdividir as profecias messiânicas em vários grupos. Também o senhor já disse que o termo Messias significa ungido, sim, não é? E que 3 grupos de pessoas eram ungidas no Antigo Testamento: os profetas, o sacerdote e o sumo sacerdote. Só que de forma diferente, Jesus não é apenas um ungido, mas o ungido. O ungido. Então, artigo definido fala de alguém específico, né, que viria para realizar uma missão na terra.
Agora, professor, com certeza muita gente faz essa confusão ou não entende por que o Messias universal, né? Por que não é um Messias só para os judeus, só para Israel, né? Os judeus estão aguardando aí desse Messias, é claro, porque não creram em Cristo. Mas por que o Senhor trata no primeiro capítulo sobre um Messias universal e não um Messias para Israel ou para o povo judeu? Observe, a Bíblia mostra que Deus é o Criador do homem. Sim, sim. Tá? E que o homem pecou. Que muitas pessoas pensam, professor Givanildo, que Deus é o Deus de Israel e da igreja. Somente isso. Não. Deus é Deus de todo o ser humano. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, Deus, primeiramente, que até eu já falei aqui, que as pessoas pensam que a igreja veio existir por causa de Israel. Melhor, Israel veio existir por causa da igreja, não. Deus chamou Israel para dele sair a igreja através do seu filho maior, que é Jesus. Sim, sim. Então, a existência de Israel, ele veio existir para ter um povo, para dele sair a igreja. Então, porque a igreja é antes da fundação do mundo. Isso. Tá certo? Então, o Messias universal, ele veio e virá para Israel, porque ele terá que ter um local geográfico para trabalhar. Sim. Não é? Então, será de Israel, ele virá no futuro, se entronizará Israel, como fala o anjo Gabriel, e a partir de Israel ele governará toda a terra. Então não é apenas Israel, é a partir de Israel. Entendi. Então, a partir de Israel haverá um governo sobre toda a terra. E quem vai reinar juntamente com este Messias? Que é Jesus. Sim, sim. Israel e a igreja. A igreja. Todos aqueles que tiverem um corpo de glória. Por isso que os crentes do Antigo Testamento já são chamados. A igreja também, todos que tiverem o corpo de glória. E a partir daí, o mundo inteiro será abençoado através do Messias. Então, ele virá, quer dizer, na realidade ele já veio, né? Mas voltará no futuro para reinar sobre o mundo inteiro. E como esse reinado do Messias, ele é universal, ele não vai reinar só sobre o povo judeu, ele não vai reinar apenas sobre a nação de Israel, mas sobre o mundo inteiro. Então, por isso que nós falamos de um Messias universal, né? Embora a sede do governo seja em Jerusalém, mas o governo terá uma amplitude universal, mundial, né? Sim? Claro, professor. Se o Senhor Jesus, que é o Messias profetizado, não tivesse vindo de um povo, de uma família específica, de um local, quando ele viesse reinar, como é que seria isso? Quando ele viesse em glória para reinar. Então, tudo isso foi previsto e antecipado e feito pelo Senhor. Muito bem. A gente percebe também, professor, que Jesus, ele vem de uma linhagem real, né? Por incrível que pareça. Apesar de nascer, não é, numa estebaria, apesar de ser filho, não é, ao menos adotivo de um carpinteiro, apesar de ter uma vida muito simples, né? De muitas limitações financeiras, uma família pobre, posso dizer isso, mas ele vem de uma ascendência real. Quando nós lemos o primeiro capítulo do Evangelho escrito por Mateus, né, onde Mateus descreve a genealogia, vai mostrar exatamente isso, que o Messias vem de uma linhagem real. E isso nos faz crer que essa é a razão pela qual o anjo Gabriel disse a Maria que Deus lhe entregaria o trono de Davi, seu pai. Ou seja, desde o cativeiro babilônico, que deixou de existir rei lá em Judá, em Jerusalém, mas como Cristo, o Messias, ele é de uma linhagem real, ele irá reinar no futuro. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Olha, o Messias teria que vir de uma linhagem real. E como o senhor colocou bem, a linhagem davídica no trono acabou ali no último rei deportado para a Babilônia. Sim. Acabou ali. Mas, contudo, havia uma profecia. E a profecia foi dada a Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16. O senhor pode ler esse texto aí? Para esclarecer, para a gente trabalhar com esse texto, para explicar porque o Messias virá de uma linhagem real. Segundo o livro de Samuel? Segundo o livro de Samuel,
capítulo 7, versículo 12 a 16. Muito bem. Vamos ler esse texto. Aí quando o senhor lê o capítulo 12, o versículo 12, desculpa, a gente fala no versículo 12. Aí depois eu peço para o senhor ler o 13, tá? Certo. Diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome. Ou seja, isso aqui é Deus falando com Davi, correto? É. Acerca de Salomão, não é isso? Acerca de Salomão. Muito bem. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Não é isso? Isto. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Muito interessante essa profecia. Por que Deus disse isso? Porque Deus usou o profeta Natan? Pelo coração de Davi. Já falamos aqui em outros momentos, professor Givanildo, que a chamada de Deus é pelo caráter. Não interessa se a pessoa é zangada, se a pessoa é humildezinha, caladinha, não interessa. Se tem caráter, Deus diz, eu preciso de você. Aí chama essa pessoa para trabalhar com ele em algo específico. E Davi, Deus foi buscar atrás das malhadas. Sim. Aí quando Davi veio, Davi amava o Senhor. E ele pretendia fazer uma casa para a Arca da Aliança estar presente. Sim. Porque a Arca da Aliança estava no tabernáculo de Davi, no Monte Sião. Era uma casa de cortina. O tabernáculo era feito de cortina. Aí Davi pensou, disse, espera aí, eu moro em palácio feito de cedros, mas o meu Deus mora em casa de cortina. Eu vou fazer uma casa de cedro para ele, fazer um templo maravilhoso para colocar a Arca da Aliança, para o Senhor habitar ali. Aí, quando ele está nesse pé, pergunta a Natan. Natan diz, é bom esse negócio. Quando Natan está sozinho, Deus diz, não. Volte lá. O senhor conhece muito bem. Volta e diga a ele. Aí não é isso. Você, olha, não é você que vai construir, é seu filho. E isso se cumpriu em Salomão. Isso. Não é o versículo 12 que diz? Isso, exatamente. Aí o versículo 13 diz assim, que ele construiu o templo, né? A profecia foi cumprida em Salomão, 1 Reis 6, 37 e 38. O trono continuaria para sempre. Aí, ainda essa semana, professor Givanildo, estava dando aula, alguém perguntou para mim, ô professor, Salomão perdeu a salvação? Essa é a questão, né? Porque Salomão adorou ídolos. Aí eu citei esse texto. Ele recebeu uma mensagem, ele não, o pai dele recebeu uma mensagem de que se ele viesse a pecar, como seria castigado. Castigado com vara de homens e açoite de homens, mas não retiraria dele a sua benignidade, ou seja, as bênçãos, como retirou de Saul. Então, mas, além do trono de Davi ser perpétuo, o trono físico, a linhagem física que sairia do corpo de Davi também seria eterna. E isso foi cumprido em Jesus de Nazaré. Então esse Jesus, que é o filho de Davi, o descendente de Davi, ele é dito pelo anjo Gabriel a Maria em Lucas capítulo 1, 31 em diante. Este ente santo que em ti há de nascer, ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre. Muito bem. Então aí está a linhagem de Jesus. Isso. Ele é rei. E uma coisa ainda maravilhosa, professor Givanildo, é que Jerusalém, ela pertence à família de Davi. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Ela não é apenas a capital de Israel. Ela pertence literalmente, documentada lá atrás, a Davi. Por isso que Jesus disse, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que a plenitude dele se acabe. Porque quem está dizendo é o rei de Israel, é o dono de Jerusalém e é o salvador da humanidade, o Messias universal.
Muito bem. Agora, professor, apesar das muitas evidências de que Jesus é o Messias, nós vamos perceber que o povo judeu o rejeitaram e ainda estão aguardando o Messias. Não é isso? Neste livro do qual nós estamos falando sobre ele, numa entrevista nos Estados Unidos, no programa de Yankee Berk Show, o terceiro maior, podemos dizer, o terceiro mais importante rabino da história da época, estava na entrevista com Walter Kaiser Jr. E quando Walter Kaiser Jr. disse ao rabino, mostrou biblicamente que Isaías 53, que fala do Messias, se cumpriu em Jesus, que ele morreu, como está escrito em Isaías 53, 7, o rabino disse que sim, reconhecia que o Jesus é aquele profetizado em Isaías 53, 7. Aí Walter Kaiser pergunta a ele, então você crê que Jesus é o Messias? Ele disse sim, mas Messias dos gentios. Porque o Messias dos judeus ainda virá sobre as nuvens do céu. Entendi. Eles ainda estão aguardando o Messias, né? Qual é a importância, professor, da vinda do Messias para o mundo? Eu sei que é muito vasto, não é muito ampla essa resposta, mas em síntese, em resumo, o que é que nós podemos falar da importância da vinda do Messias, tanto para o povo judeu quanto para o mundo? Olha, professor Givanildo. Licença, quando eu digo vinda, claro, estamos nos referindo à segunda, né? Porque a primeira ele já veio para dar a vida por nós, né? Como nós sabemos, Adão pecou, houve transgressão e houve um julgamento. E no julgamento Deus disse, maldita é a terra por causa de você. Então tudo aquilo que a terra produziria, certo? Seria amaldiçoado. E o próprio Adão, a vida dele, não estaria longe disso também. Então, o que é que veio sobre o homem? Primeiro, ele veio enfermidades, mortes, brigas, suor, tsunamis. E isso foi crescendo. Então, a maldição tomou conta da terra. Essas tempestades, esses tsunamis, esse frio intenso, isso passou a existir depois do pecado de Adão. Isso. Então, a vinda do Messias é para, na verdade, corrigir isso. Por exemplo, o nascimento humano. Quantos bebês ainda no útero já estão deformados? Essa semana eu estava lendo que alguém querendo fazer uma cirurgia, ou seja, uma extração do bebê, porque o bebê estava sem cérebro. Imagina, será que Deus, na sua bondade e benignidade, ia permitir um bebê sem cérebro? Isso veio por causa da maldição da terra, do pecado de Adão, que as pessoas gostam de levar para Deus. Então o Messias vem para corrigir isso. Veja os terroristas, soltam bomba, matam toda sorte de pessoas. O Messias vem para corrigir isso. O comércio de drogas na face da terra, quantas mães botam a mão na cabeça? Ou meu filho está viciado, foi morto, foi preso. O tráfico de drogas, o terrorismo, a injustiça que permeia na face da terra. Isso tudo será corrigido pelo Messias. Ele vem para corrigir essas coisas. A prova é tal que no reino milenar, diz a Bíblia que haverá juízo universal, certo? E justiça universal. Quem estiver no reino milenar, afora as pessoas em corpo de glória, estas pessoas, de um corpo de carne e osso, estarão debaixo da justiça universal. Bênção e justiça. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, o Senhor aplicará a justiça. Mas o Messias vem para corrigir tudo isto que está acontecendo de mal na terra. Nós podemos dizer então que o reinado do Messias será um reino teocrático, né? Mais uma vez voltará a teocracia, agora de forma mais ampla, né? Porque já houve a teocracia lá em Israel, onde Deus reinava sobre o seu povo no período dos juízes, mas depois de Saul, Davi e Salomão veio a monarquia. E no reino milenial de Cristo, eu vou dizer assim, que voltará mais uma vez a teocracia, só que não uma teocracia exclusiva para o povo judeu, mas uma teocracia universal. Deus estará, através de Cristo,
reinando e governando o mundo. Posso dizer isso, então? Sim. Deixa-me acrescentar isso que o senhor falou. Posso fazer isso? Sim, sim. Observe. Eu tenho pensado, por que é que a lei, ou melhor, o que Deus disse que o povo deveria fazer, veio mais ou menos 2.500 anos depois que Adão pecou? Porque Adão pecou e Deus fez aquele julgamento no Éden, processou, castigou, determinou, mas não deu uma lei. Ele não disse, a partir de hoje, Adão, faça assim, assim, assim. Ele não fez isso, professor Givanildo. Quando foi o dilúvio, ele destruiu, mas também não disse, Noé, diga a seus filhos que a partir de hoje eles passem a fazer assim, né? Nunca fez isso. É como se o mundo estivesse vivendo sem teocracia. Então, o mundo estava à mercê da sabedoria humana, da justiça humana, e por 2000 anos não deu certo. Até que Deus forma Israel, faz dele uma nação, lhe dá leis para que ele propagasse essa lei por toda a terra. Que nem o próprio Israel obedeceu. Então, porque o homem é inerentemente tendencioso ao mal. Só com o Messias universal reinando sobre a terra é que vai haver essas correções. Então nós podemos dizer, professor, que a vinda do Messias não se trata apenas de algumas promessas, mas de uma necessidade, né? O mundo precisa experimentar nesse governo, né? Principalmente nesse mundo que nós vivemos, né? De injustiças, né? De promiscuidade, de muitos problemas sociais. E o Messias vem com esse objetivo, né? De resolver, de solucionar os problemas. Quando nós lemos, por exemplo, o Antigo Testamento, todas as profecias messiânicas, então a Bíblia nos mostra, por exemplo, que haverá paz, haverá justiça, haverá longevidade, haverá muita fartura, muita abundância. Então, o mundo experimental, o que eu diria assim, um período áureo, um período de ouro, né? Onde Cristo estará reinando e as pessoas que estiverem na terra poderão desfrutar das benécias, dos benefícios e dos privilégios do reino milenial. Observe, tudo é uma cultura. O homem tem desejo de adorar, professor Givanildo. Há uma necessidade dentro que quer adorar. O que é que a mídia hoje faz? A cultura do corpo, embelezar o corpo. Então, a cultura do corpo é uma adoração à beleza física. Sim. Né? Então, isto é o mal recorrente da humanidade. Então, a igreja, nós participamos da igreja, o mundo precisa saber que nós, que somos igreja, trabalhamos para o bem dele, nós alertamos para ele. Falamos para essas pessoas que vivem soterrada, imergida no mal, que há uma solução, que o Messias Jesus veio, cumpriu tudo que foi dito e prometeu vir buscar a sua igreja. É este Messias, que é Jesus, que vem buscar a igreja, que voltará para implantar o seu governo na terra. Então, nós podemos falar, então, professor, de duas vindas do Messias. Sim, senhor. A primeira, ele veio como homem, não é assim? E ele veio não para reinar naquele momento, né? Ele veio para dar a sua vida, ele veio para preparar um grupo de apóstolos, né? De discípulos, para dar continuidade à sua obra. Então, a primeira vinda, ela foi marcada por dores e sofrimentos, né? Isso. A começar do seu nascimento, que já foi um nascimento, assim, de alguém muito humilde, muito simples, muito pobre, né? O fato de nascer numa estebaria, de ser colocado numa manjedoura, o fato de ter que fugir para o Egito ainda recém-nascido com seus pais, o fato de morar em Nazaré da Galileia, de ser o carpinteiro, né? Como o senhor diz, o carpinteiro de Nazaré da Galileia. A vida de Jesus foi marcada por muito sofrimento, não é? Simplicidade, humildade, pobreza, mas a vinda dele no futuro para reinar será uma vinda gloriosa, né? Às vezes alguém diz assim, se Jesus voltar, vão matá-lo novamente, mas às vezes as pessoas esquecem, né? Que a primeira vez ele veio como homem, mas a segunda ele virá como Deus. A primeira ele veio para ser morto, né? Para dar a sua vida por nós, mas a segunda ele virá num corpo glorioso, incorruptível. Eu gostaria que o senhor esclarecesse mais, professor, sobre essa diferença da primeira e a segunda vinda do Messias. Como o senhor falou, a primeira vinda, na verdade, ele veio para Israel, não é assim? Está escrito isso em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, que ele enviaria o seu atalaia,
que foi Sim, João Batista. o seu mensageiro. Mensageiro. Ponto e vírgula. Se é ponto e vírgula, é que aquele assunto foi concluído, mas o assunto que vem a seguir está imediatamente ligado ao primeiro. Sim. Então, o mensageiro veio, ponto e vírgula, e de repente virá o Senhor ao seu templo. É a segunda parte. O anjo do concerto a quem vós buscais. Então, Israel esperava o anjo do concerto, que é o Messias. Sim. E a Bíblia diz que Jesus veio e cumpriu isso. Zacarias 9,9 diz assim: alegra-te muito, ó Jerusalém, jubila, ó filha de Sião, que aí vem o teu rei, justo e salvador, pobre, montado sobre um asninho, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Este foi o Messias que entrou em Jerusalém, montado num jumentinho branco, para cumprir as profecias. O mesmo povo, professor Givanildo, que disse assim: Osana salva o nosso rei, muitos deles foi, juntamente com o pessoal do templo, que conforme McDowell, havia 40 mil cargos comissionados no templo de Jerusalém. E certamente, conforme ele fala, essas pessoas foram induzidas a dizer que crucificasse ele Jesus. Deveria ser crucificado. Tá certo? Isso. Então, mataram o Messias. Quando Jesus vem, Mateus capítulo 10, versículo 6, mostra que ele veio para Israel nas seguintes palavras: ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele mandou os 70. E só foi israelita, não é assim? Sim. Com a autoridade delegada de Jesus. Quando matam Jesus, que ele ressuscita, ele muda. E de por todo o mundo. Isso, ele aí dá mudou. Uma missão universal agora. Agora uma missão universal, muito bem. Quando a igreja subir, certo? Esta missão universal vai continuar com Israel. Uhum. Porque haverá a pregação novamente da vinda do Messias, como era, e a pregação que o Messias já veio. Observe, muitos desviados na época, muitos, vão pregar o quê? A mensagem de Israel? Não. Vai pregar a mensagem da graça. Mas qual é a mensagem dos judeus? A mensagem dos judeus é aquela do Antigo Testamento. Tá certo? Que o Messias viria para implantar. Por isso que o anjo, no capítulo 14, versículo 4 e 5, diz que, João disse, eu vi um anjo no meio do céu com a mensagem na mão, dizendo que o reino é chegado. Então, há uma diferença daquele Messias que veio para ser aceito, veio convencer as pessoas através das suas mensagens, dos seus milagres, de sua vida. Por isso que as profecias são pistas. Uhum. E eles estavam cegos, montado num jumentinho, carpinteiro, as nem se perceberam que isso era uma profecia, né? Sim. Um cumprimento de uma profecia. Sim. O Salmo 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por cabelo dos teus pés. Ô professor Givanildo, veja mesmo, esse Salmo 110 é centenas de anos antes do Messias. Como é que as pessoas que mataram o Messias, ou que estavam contra o Messias, nunca os rabinos de Israel, os ensinadores, os teólogos, será que nunca caiu a ficha? Por que esse salmo está dizendo que o Messias fez inimigo na terra? Zacarias 12, 10, e olharão para mim a quem transpassaram. Quando foi que transpassaram? Será que Israel não entende isso? Isso não é profecia do Novo Testamento, de Paulo, de Pedro, não. Isso é profecia dos antigos profetas de Israel, Salmo 110, versículo 1, e Zacarias 12, 10, fala desse homem que esteve na terra, que morreu, criou inimigos e que vai voltar. Muito bem, então todo esse capítulo primeiro do livro, o senhor vai tratar exatamente sobre isso, né? Sobre esse Messias universal, não é? Que o Messias que já veio, né? Nós cremos nisso, nós cremos que Jesus é o Messias. Esse livro do professor Saulo, ele serve para todo crente que deseja conhecer melhor as profecias bíblicas, que quer conhecer melhor sobre o ministério, a missão do Messias, a obra do Messias, mas eu diria que também vai servir para nós evangelizarmos um grupo dos mais difíceis de serem evangelizados, que são os judeus, né? Nós já dissemos aqui em programas anteriores que os judeus rejeitaram Jesus como seu Messias, ainda estão aguardando o seu Messias, não é assim? E essa é a razão pela qual o anticristo,
né, vai enganar o povo judeu durante o período da grande tribulação. Então, é claro que são duas vindas distintas, né? À luz das profecias nós podemos dizer isso. A primeira, ele já veio como homem, já foi à cruz, já deu a sua vida por nós, mas virá outra vez sobre o mundo, descerá sobre o Monte das Oliveiras, na segunda fase da sua segunda vinda, que irá implantar o seu reino milenial. Professor, o tempo já está curto, mas ainda dá tempo de fazer uma pergunta. Quais são as bênçãos que o Messias trará sobre a terra? Dá para descrever algumas dessas bênçãos do reino milenial? Primeiro é paz universal. A paz universal. Se tem algo que o homem deseja na face da terra, é paz. É paz. Olha, comer um bocado sem paz faz mal à saúde. Então, a paz, ela tem que estar aqui dentro da cabeça. Eu tenho paz. É por isso que nós, salvos, temos paz. Mas Deus é tão bom que lá o Messias virá para implantar a paz na terra. Isso é tão sério que quem querer tirar essa paz, se levantar contra essa bonança que vai haver, haverá justiça universal. Por isso que Isaías 65, 20 diz assim: o mancebo morrerá de 100 anos porque pecou. Então, lá no reino milenar, quando houver esta paz que o Messias vai trazer, porque o homem, como o senhor sabe, continua inerentemente tendencioso, porque as pessoas que estão carne e osso não foram transformadas, só a que estão com Cristo. Sim, sim. Este não precisa disso. Mas estas pessoas do reino milenar precisam de um governo de paz e de uma justiça universal. E a Bíblia ainda mostra, o mancebo morrerá de 100 anos, mostrando a longevidade que um jovem atingirá. Se ele vier errar, será amaldiçoado com a morte, lá no reino milenar. Muito bem, então nós podemos dizer que a segunda vinda do Messias para reinar trará paz, trará justiça, longevidade, muita fartura, muita abundância, e os homens desfrutarão, né, das benécias, dos benefícios, dos privilégios de um reino teocrático. É bom nós lembrarmos, né, que nesse período a igreja estará em corpos gloriosos, incorruptíveis, né? Nós estaremos reinando com Cristo, nós estaremos exercendo uma função semelhante à função dos anjos hoje, né? Mas as pessoas que escaparem da grande tribulação, que adentrarem no reino milenial em corpos físicos e naturais, poderão desfrutar dessas benécias. Eu diria que será um período de tempo muito parecido, muito semelhante com o Éden antes da queda. É claro que ainda haverá a inclinação do coração do homem, ainda haverá pecado, claro, numa proporção muito menor, ainda haverá morte, mas numa proporção muito menor, mas o mundo desfrutará dessa paz, dessa justiça, desse progresso, dessa prosperidade que o Messias trará sobre o mundo inteiro. E Deus estará mostrando ao mundo o seu projeto. Qual era o seu projeto? Nós vamos perceber que todos os administradores, os reis, os governantes, os monarcas, todos eles falharam. A começar com Adão, que foi o primeiro administrador da criação, e nós podemos estudar, né, a Bíblia Sagrada e vermos que os juízes, os reis falharam em sua missão. Mas Cristo virá implantar esse reino milenial. Ele estará reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, mostrando ou revelando ao mundo que é possível sim um governo de paz, um governo de justiça, um governo de longevidade, um governo de prosperidade, e as pessoas que estiverem na terra irão desfrutar das benécias, dos benefícios e dos privilégios do Messias. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, respondendo perguntas dos nossos queridos telespectadores. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e nesse momento nós estaremos lendo algumas mensagens, respondendo perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Vamos à primeira. Daniel, lá de Cajati, São Paulo, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Daniel, aos queridos irmãos paulistas aí lá da cidade de Cajati. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, gostaria que os irmãos explicassem sobre a plenitude dos gentios. Professor, o que é que nós podemos dizer ao irmão Daniel sobre essa plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios são dois momentos, né? A plenitude dos gentios
para a manifestação, o aparecimento de Jesus de Nazaré, que é o Messias. Sim. E a plenitude dos gentios, quando acabar o final do governo gentil, para Jesus vir em glória, que é a peleja lá da grande tribulação. Certo. Então a gente pode dizer que a plenitude é o ápice, onde os gentios se manifestam, aonde até ele pode chegar. Acabando a plenitude dos gentios, até onde ele pode chegar, então entra o reino de Cristo na vinda dele em glória. Certo. Essa é a plenitude dos gentios. Então a plenitude dos gentios vai ser um domínio, vai pisar Jerusalém, governar a terra, fazer o que ele quer. Mas quando findar esse tempo, esse momento, em linguagem muito simples, no livro tem algo mais específico. Então, quando findar este momento, chega agora o direito de Deus. Porque o direito de um termina quando o do outro começa. Isso. Agora, quando chegado a plenitude dos gentios, Gálatas 4:4, é outro assunto. Quando chegou ali o momento, era que Roma contribuiu com a política e as estradas, não é? Os gregos com a língua grega se tornou universal. E os israelitas, os judeus, contribuíram com o monoteísmo. Isso, chegando à plenitude do tempo, o Senhor enviou seu filho. A plenitude sempre se fala o ápice, o final. Certo. Então vamos ver, professor. Eu posso dizer assim, que a plenitude dos tempos seria aquele tempo oportuno para o Messias vir. Sim. E essa plenitude dos gentios, acredito que nós podemos entender também, baseado naquela profecia das 70 semanas de Daniel, né? Porque nós estamos nesse intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, estamos vivendo até esse período da plenitude dos gentios, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Muito bem, vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Rômulo Fernandes, lá de Rio Doce, Olinda. Eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Rômulo, aos queridos irmãos aí de Rio Doce, em Olinda, também ao evangelista Eliel Alves, que é o coordenador desta área. Ele diz: a paz do Senhor, professor Givanildo, tenho sempre me edificado mais e mais assistindo ao programa. Verdadeiramente é uma escola bíblica. Louvo a Deus pela sua vida e peço que sempre Deus lhe abençoe cada vez mais. Obrigado, irmão Rômulo. Deus abençoe o senhor e sua família. Obrigado por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. Professor, são duas perguntas agora que envolvem a pessoa do anticristo. A primeira é do irmão Henrique, lá de Azulão, área 63. Eu quero aproveitar e enviar saudações ao nosso querido irmão Henrique, aos queridos irmãos aí de Azulão, área 63, e também ao coordenador evangelista Samuel Levi. Vamos responder logo a pergunta do irmão Henrique. Ele diz: a paz do Senhor, professores, o anticristo já vive entre nós? Eu diria, professor, que essa é uma possibilidade, não é? Possibilidade. Se a igreja for arrebatada, nos próximos dias, vamos dizer assim, ele já está já no estará mundo. presente. Então, aí eu diria assim, essa pessoa que será o anticristo, né, vamos dizer assim, ele talvez hoje já seja alguém influente no mundo, talvez já seja o líder de uma nação, talvez o líder até de um bloco econômico. A gente não pode comprovar isso, né? Inclusive, há muitas especulações na internet, né? As pessoas às vezes dão nomes, olha, fulano de tal é o anticristo, Beltrano é o anticristo, e nós evitamos especulações, porque nós não sabemos quando a igreja será arrebatada, e nós não sabemos quando terá início a grande tribulação. Então, digamos, se a igreja for arrebatada nos próximos dias ou meses, ou nos próximos anos, talvez essa pessoa que será o anticristo, talvez já seja um líder de uma nação, talvez já seja uma pessoa influente. Mas se Jesus voltar daqui a algumas décadas, talvez essa pessoa que será o anticristo, talvez seja hoje uma criança, que ninguém nem sabe onde está, nem onde existe. E se Jesus demorar ainda mais de algumas décadas, talvez esse homem nem exista ainda. Então, nós devemos evitar as especulações. Agora, o irmão Sebastião José, lá de Politécnico, Cajueiro Seco, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Sebastião, aos queridos irmãos aí da congregação em Politécnico e os demais irmãos de Cajueiro Seco, área 14. Aproveito para enviar saudações também ao evangelista Elinaldo Ramos e aos queridos irmãos da área 14. Ele fez duas perguntas, irmão professor Saulo. Ele disse: professor Saulo, o anticristo vai ser um israelita porque conhece bem as escrituras? Nós podemos dizer que o anticristo será um israelita, professor? Na nossa obra, A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, a gente faz uma discussão sobre isso. Sim. Né? Porque pessoas apresentam a manifestação do anticristo
baseado em especulações, dizendo que ele é um gentio. Outros dizem que é judeu. E atualmente já estão dizendo que ele é um árabe. Tá? Então, a gente coloca no livro que o anticristo, sendo o que for, a minha opinião particular é que será um judeu. Porque um dos maiores, dos maiores apostatas, Karl Marx, ele era judeu. Não significa, sendo judeu, é um santo, ele é uma pessoa, ele é tendencioso. Portanto, na minha opinião, o anticristo será um judeu. E este homem que será um judeu, ele será desviado a sua atenção para o mal. Não é apenas porque conhece as Escrituras. Conhecer as Escrituras perifericamente é conhecer a história. Eu li a Bíblia 10 vezes, amém, você conhece a história do que está escrito, mas não conhece o âmago, você não tem certeza do que está escrito. Porque, professor Givanildo, para que serve jejum e oração? Porque os 3 meios da graça é a palavra de Deus, o jejum e a oração. Com a palavra de Deus, eu conheço os planos divinos. Com jejum e oração, eu passo a crer. Então, jejum e oração é para eu crer naquilo que está escrito. Assim, se o anticristo conhece as Escrituras e não crê, ele vai entrar por esse caminho. Portanto, a minha opinião, ele terá que provar que é um judeu, porque ele terá que provar que veio de uma virgem, que é da linhagem de Davi. Ele vai ter que provar isso. Certo. De qualquer maneira, ele vai ter que dizer, e o mundo inteiro vai pensar que sim. Muito bem. Agora existe também, professor, a possibilidade, mesmo ele sendo judeu, da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele pode nascer em qualquer lugar do mundo, né? Por conta da diáspora, né? Justamente. Então, baseado em Daniel 9:27, né? Que o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade, talvez ele tenha uma ascendência judaica, não é assim? Tenha como provar através da sua árvore genealógica, mas pode ser também que nasça na Europa, pode ser um europeu. Justamente, e a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 7, diz o seguinte, que ele é chamado ponta pequena ou chifre pequeno, ou melhor, ele terá um poder pequeno. Então, o anticristo que vai passar a ser o maior da terra, humanamente falando, ele já terá sido um homem conhecido mundialmente, mas de pequena autoridade. Então não vale salientar, especular. Tanto eu quanto o senhor deve receber no nosso WhatsApp um monte de coisa dizendo, olha ele assim, é Trump, é não sei de quem. Isso não interessa a mim. Não me interessa realmente se especular. Especular. Me interessa que ele vai chegar. E o que me interessa mais ainda é que a igreja não vai estar aqui. Não estará aqui. O irmão Sebastião ainda pergunta, professor, sobre 1 de João 5,16, que não é necessariamente sobre o anticristo, mas ele diz assim, eu vou ler esse texto na Nova Almeida Atualizada, diz, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte e por isso não digo que se deva pedir. A dúvida do nosso irmão Sebastião é exatamente essa, professor, pecado que é para a morte e que não é para a morte. A Bíblia não traz uma lista ou uma relação desses pecados, não é isso? Não traz. Agora, nós podemos entender que existem pecados mais graves do que outros. Sim, senhor. E existem pecados que é para a morte, não é assim? Justamente, todo pecado. Observe, o que é pecado? Pecado é a violação dos direitos de Deus e a violação dos direitos do próximo. Se violou os direitos de Deus e do próximo, cometeu pecado. A gente vai para uma praça, está escrito assim, não pise na grama, eu piso. O que ele fez? Ele zombou da autoridade que mandou botar a placa ali. Aquilo ele não vai morrer, não vai para o inferno por causa daquilo. Mas ele cometeu uma falha como cristão, como cidadão. Não é assim? Sim. Outra coisa, não altere o preço da mercadoria, o camarada vai e altera o preço. Isso são pecados que vai contaminando o indivíduo. E bem-aventurado o que se arrepende e pede oração para alguém, porque ele errou, se ora por ele, e ele pode se sentir bem ou não. Se ele se arrepender de qualquer tipo de pecado, ele se sente bem. Se é aquele pecado que leva à morte, ele pode procurar a igreja,
a direção da igreja e expor seus pensamentos, que isso não compete a nós aqui desse programa falar, e o problema dele será resolvido. Esse texto que eu estou falando aí é muito mais para aqueles que lideram a igreja do que para nós que participamos do corpo da igreja em geral. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. Família Pontes, lá de Guadalajara, em Paudalho. Quero enviar saudações a todos da família Pontes, aos queridos irmãos aí de Guadalajara e também aos nossos queridos irmãos aí da cidade de Paudalho, com exclusividade o pastor Paulo Barbosa, um amigo que é o pastor dessa filial. Os irmãos dizem assim, dessa família Pontes, né? Professor, mande um abraço à minha família, Diácono Adiel, a esposa Roseni, a filha Raniele, somos da área 1 do setor 9, que Deus abençoe vocês. Amém, irmão Adiel, irmã Roseni, irmã Raniele, Deus abençoe a vocês, obrigado pela vossa honrosa audiência. Vamos ler mais uma pergunta, responder, tirar mais uma dúvida. A irmã Regina Santa Rosa, lá de Salvador, Bahia, que bênção, é muito bom, nós recebemos mensagens de outro estado. Quero enviar saudações à nossa querida irmã Regina, aos queridos irmãos aí de Salvador, na Bahia. Ela diz assim, a paz do Senhor, amo este programa, assisto todos e continuarei assistindo em nome de Jesus. Indico para várias pessoas. Professor Saulo Soares e professor Givanildo, vocês são bênçãos. Obrigado, irmã Regina, Deus lhe abençoe. Ela diz, eu gostaria de uma explicação sobre o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ela diz, congrego na igreja Casa da Bênção de Itapuã e eu aproveito para enviar saudações aos queridos irmãos aí da Casa da Bênção de Itapuã e agradecer a nossa irmã Regina pelo fato de ela não só assistir o programa, mas também divulgar para os demais irmãos. Professor Saulo, Hebreus capítulo 6, versículo 4, é aquele texto que fala sobre o pecado da apostasia, não é isso? Deixa eu ler aqui, na Nova Almeida Atualizada diz, é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Então, na verdade, professor, esse texto está falando do pecado de apostasia. O senhor é professor de hermenêutica? Sim. E os primeiros pontos básicos da hermenêutica é... Sim. Quem está escrevendo? Isso. Quem disse, porque disse, a quem disse e quando disse. Isso. Então, um hebreu Sim. está escrevendo para hebreus. Isso. Não estão escrevendo para crentes gentios. Sim, sim, sim. Está escrevendo para hebreus. Então, a ideia aqui, não posso dizer 100%, que esse texto é complicadíssimo. Mas a ideia mais perto é que está falando de judeus que aceitaram Jesus e voltaram novamente para a lei. Uhum. Aí está dizendo que eles veio, experimentaram e recaíram. Se eles voltaram para a lei, eles voltaram para a antiga tradição, repudiando, vomitando, cuspindo, negando aquilo que ele tinha experimentado. Recaíram, ou caíram, voltando para lá. É impossível, ou seja, é como se fosse uma zombaria, é como se fosse... Um escárnio, né? Um escárnio daquilo que ele teve e voltou, como quem diz, isso não me interessa. Se isso não me interessa, é impossível que ele novamente volta, porque o Espírito Santo não vai convencê-lo mais uma vez. Muito bem, vamos ler a última mensagem do programa hoje. Essa mensagem, Luciano, lá de Colégio 2, área 14, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Luciano, aos irmãos lá de Colégio 2 e também ao evangelista Elinaldo Ramos, coordenador desta área. Ele diz, parabéns pelo programa Instantes Finais, é uma bênção, Deus abençoe. Amém, irmão Luciano, Deus abençoe o senhor e aos queridos irmãos aí da área 14. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Antes, eu gostaria de enviar uma saudação muito especial a todos os que fazem a Escola Bíblica Dominical do Templo Central, pastor Luiz Mário, pastor Valdemir Farias, pastor Josanias Clementino, todos os irmãos lá da 8ª classe, onde nós cooperamos como professor, e nessa 8ª classe tem o nosso irmão Davidson Trajano, que é um dos nossos alunos. Ele tem 2 filhos que todo domingo vai lá, nos abraça, conversar conosco, é Mateus Trajano e Arthur Trajano, e eu prometi que iria enviar saudações. Deus abençoe ao irmão Davidson, Mateus, também Arthur, e aos nossos queridos irmãos aí da 8ª classe no Templo Central.
Professor Saulo Soares, eu quero mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil de Comunicação, agradecer a sua participação aqui no programa, que tem sido de bênçãos, né? Nós temos recebido muitos elogios, muitos parabéns. Sempre que estamos escalados, quando eu chego na congregação, os irmãos dizem assim, eu estava ali assistindo agora, não é? Há poucos instantes com o professor Saulo, e os irmãos têm elogiado, parabenizado, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer pela sua disponibilidade de poder participar aqui do programa conosco. Muito obrigado, professor Givanildo, e ao nosso Deus, ao nosso amado pastor, toda a Rede Brasil, a você também, todos aqueles que fazem esse programa, eu sou muito agradecido e muito honrado por causa disso. Muito bem, eu gostaria de lembrar que segundas e terças-feiras, às 21h30, continuaremos com aquela temporada, né? A atualidade da mensagem dos profetas maiores, e estamos estudando sobre o livro de Jeremias. E essa entrevista com o professor Saulo Soares, ela é exibida de forma inédita no domingo às 17h30 e um reprise às quintas-feiras às 16 horas. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.